Bom, para você resolver essa questão, você vai ter que ter uma base bem boa de função composta e derivada parcial. Então vamos lá. E saber ler notação. Você está vendo que é uma questão bem pesada em questão de notação. Então você tem uma função f que depende de u e v. E tanto u quanto v dependem de x e y. Então a árvore da função fica assim: f depende de u e de v, e tanto u quanto v dependem de x e y. Você está vendo que no final das contas f só depende de x e y. E é justamente esse raciocínio que ele traz ao me dar a função gzão. A função gzão, ela pega a função f e só trabalha com os valores de x e y. O que isso daqui quer dizer? Isso daqui quer dizer que se eu tenho os valores de x e y, eu não preciso primeiro achar u e v para depois achar f. Eu posso, através da função gzão, ir direto de x e y para f. Então, eu pego os valores de x e y, coloco na função u, acho o valor de u, pego os valores de x e y, coloco na função v, acho o valor de v, pego esses valores de u e v que eu acabei de achar, jogo na função f e acho o valor da função f. Isso é a definição que ele me deu de gzão. É assim que você entende essa notação aqui. Aí, beleza. Ele quer a derivada parcial de gzão em relação a x no ponto x0, y0, mais a derivada parcial de gzão em relação a y no ponto x0, y0. Então, vamos lá. Gzão é a função f, mais voltada para x e y, né? Então, vamos lá. Derivada de gzão em relação a x. X está aqui e aqui. Qual que é o caminho que eu vou ter que fazer? Esse e esse. E eu vou somar os dois. O primeiro caminho, o caminho desse braço aqui, da árvore de dependência, eu vou ter que fazer essa seta aqui relacionada à derivada parcial de f em relação a u, vezes essa seta derivada parcial de u em relação a x. Tá vendo aqui que é como se fosse, se eu cortasse aqui, ó. Aí, no final das contas, eu vou achar a derivada parcial de f em relação a x. Tá? É como se fosse. Formalmente não posso fazer isso, não. Eu vou pegar isso, mais agora o outro braço da árvore de dependência. Derivada parcial de f em relação a v, vezes, agora é essa seta, derivada parcial de v em relação a x. Isso tudo é só isso daqui. Agora vamos lá. Agora ele quer a derivada parcial de gzão em relação a y no ponto x0, y0. O y está aqui. O caminho que eu vou ter que fazer é esse. E somar os dois braços. Então vamos lá. Somo, porque eu estou somando aqui. Derivada parcial de f em relação a u, vezes derivada parcial de u em relação a y, mais derivada parcial de f em relação a v, vezes derivada parcial de v em relação a y. E olha só como que o seu professor foi bonzinho com você na hora que ele fez essa prova. Eu tenho aqui a função, isso daqui tudo que eu circulei é uma função. Não, eu vou colocar outra letra, vou colocar k. É uma função k de x e y relacionada à derivada parcial de f em relação a u. Ele quer essa função k no ponto x0, y0. Não é exatamente isso que ele deu para você aqui? É a derivada parcial de f em relação a u no ponto x0, y0.
Então, isso daqui vale raiz de 2. Isso daqui vale raiz de 2. E olha só, a derivada parcial de f em relação a v, no ponto x0 e y0, está aqui, ó. Então, isso daqui e isso daqui vale 3 sobre 8. Vou colocar em evidência aqui os dois valores. Olhando para isso daqui, se você quiser ser bem certinho quanto à notação, isso daqui está errado. Porque isso daqui é só uma função, isso daqui não é um número, isso daqui é uma função, isso daqui é uma função, isso daqui é uma função, isso daqui é uma função. Se eu quisesse ser 100% certinho quanto à notação, eu teria que escrever assim, ó. Agora, para achar esses outros valores aqui, você vai ter que derivar você mesmo. Então, derivada de u em relação, derivada parcial de u em relação a x. Vamos fazer aqui. Meio 1 sobre... Já vou substituir de uma vez. X é 1, então aqui vai ficar 2 mais 2 a quarta, 16, mais 2, 18. Vai ficar 3 raiz de 2 vezes. Agora eu vou derivar o que está dentro. Y não depende de x, então posso esquecer. O expoente décimo multiplicando vai ficar 4. X é 1, então posso esquecer o resto. Agora eu vou derivar a mesma coisa, mas em relação a y. O começo da derivação é igual, né? 1, 3 vezes 2. Agora, o que está dentro? 4 vezes 8, mais 3 sobre 8, vezes... Agora eu vou derivar isso daqui. 1 terço, vezes... Vou derivar em relação a x, né? Y a quarta, 16. O expoente do x décimo multiplicando, menos 2. Mais 1 terço, vezes x elevado a menos 2. X é 1, então posso esquecer. E o expoente do y, décimo multiplicando, 4 vezes 8. 4 vezes 8 vai dar 32. 16 vezes 2 também vai dar 32, só que negativo. Então, isso daqui tudo vai dar 0. Raiz de 2 multiplicando. 1, 1, 1. Aqui, no numerador, vai ficar 2. Aqui, 2 vezes 8, 16. Vai ficar 16 mais 2, 18. Sobre 3 igual a 6. E essa é a resposta desse exercício. Se você quiser mais exercícios relacionados a provas como essa, se é que você não entende, é só continuar acompanhando o canal. Vai ter bastante coisa aí por vir ainda. É isso.